Programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, pastor Jorge Duarte e Fábio Bolognese. Programa Ensinos de Jesus. Muito bom, pessoal, estarmos aqui com vocês, com o programa Ensinos de Jesus. Você que está nos ouvindo pelas rádios 87.9 aí de Pato Bragado, a rádio 87.9 de Mercedes, também a rádio 104.3 Tom FM da cidade de Guaíra, a rádio 91.7 da rádio Mercosul, rádio 94.5 de Icaraíma. É um grande prazer estarmos mais este dia com vocês. E este é um programa semanal e nós convidamos vocês para ficar conosco durante essa próxima hora aí. Esse programa será bem rápido, tenho certeza que os assuntos vão ser bem chamativos e você não perca, não saia do rádio, porque o programa hoje está extremamente convidativo. Está comigo aqui hoje presente a nossa leitora oficial, Priscila Covo. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Marciel? Tudo bem, amigos? Estamos mais um dia aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Também o doutor Fábio Bolognese, ele que é o nosso o técnico aqui para valer do nosso programa. Se você está ouvindo bem, se você está vendo bem pelo YouTube, é porque o Fábio está fazendo a sua parte. Tudo bem, Fábio? Ele é o editor do programa. Tudo bem, Marciel? Tudo bem? Um grande abraço a todos os ouvintes e também aos telespectadores, né? Digo isso pelos nossos espectadores do YouTube. Um grande abraço a todos vocês e curtam a nossa página, divulguem aí, compartilhem esse conteúdo, né, com os grupos e vamos propagar a cada dia mais o Evangelho de Cristo. Para quem perdeu algum dos programas, como é que ele pode fazer para ter acesso a esses programas anteriores? Sim, o nosso canal do YouTube, Marcel, ele tem o programa Ensino Jesus. Nós temos várias temporadas que nós já fizemos, né? Porque o Ensino de Jesus, eu acho que nós já devemos ter pelo menos umas 4 temporadas, umas 3 ou 4 temporadas completas que você pode assistir por lá. E também, não só isso, nós temos outros conteúdos lá. Nós temos o estudo da lição da Escola Sabatina, temos os cultos de domingo, que também são séries de estudos, né, que estão lá disponíveis. Também tem os nossos cultos, que são todos transmitidos e ficam disponíveis lá. Então, acesse o canal lá. O canal tem bastante conteúdo importante para você que é interessado em estudar a Palavra de Deus. IASD? IASD Guaíra, @IASD Guaíra. Muito bem. Conosco também o pastor Jorge Duarte, nosso capelão aqui, o homem que nos ajuda a entender melhor os textos bíblicos. Tudo bem, pastor? Olá, Marciel, tudo bem? Olá, amigos ouvintes do programa Ensino de Jesus. Que alegria estarmos juntos nessa temporada, ouvindo a voz de Deus. Muito bem, nós vamos ouvir o nosso prefixo, a música é do nosso programa, e na volta nós já estaremos aqui com a oração e o estudo da Palavra de Deus. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá,
Jesus voltará. Muito bem, amigos ouvintes, que bom estar de volta. Você ouviu uma música linda, de esperança. E agora eu convido você a orarmos, antes de abrirmos a palavra de Deus, para entender esse assunto muito importante. Hoje o programa está quente. O santuário terrestre e o que ele tem a ver com você e comigo. Vamos orar? Deus maravilhoso, nosso grande sumo sacerdote, querido Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesse momento. Pedimos a tua bênção, a tua presença conosco. Abençoe esses amigos que estão agora conectados no programa Ensino Jesus, dando também a bênção, o perdão de todos os seus pecados e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Continue conosco, Senhor, nesses momentos, até a tua volta, quando nada mais nos arrancará das tuas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Muito bom estarmos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o santuário de Deus. Veja bem, lá em Êxodo 25, verso 8 e 40, Deus pediu algo para Moisés. Falou assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Bom, primeiro Deus pede o quê? Que eles façam o santuário com um objetivo. Que ele estivesse no meio deles. E depois ele diz, olha bem, vê bem, faça exatamente como o modelo que eu te mostrei no monte, que é o que está no verso 40. Para entendermos melhor agora todos os âmbitos e os passos e o que é que havia dentro do santuário, nós vamos ter alguns textos, e o pastor vai junto conosco aqui desenvolver esse tema para que você possa compreender os motivos e o porquê existia cada peça e cada coisa que acontecia no santuário. Pastor, como é que era esse santuário? Bem, amigos, esse é um assunto muito importante na Bíblia. Vou pedir a Priscila para ler um texto, só para a gente entender. Vamos começar com Êxodo capítulo 25, verso 8 e 40. Só para entender que o santuário era algo não inventado da cabeça humana, algo que foi desenhado pelo próprio Deus. Vamos ouvir o texto bíblico. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Irmãos, amigos, Marcial e ouvintes, Deus deu uma ordem para Moisés, pediu a Moisés que fizesse um santuário. O santuário era, vamos pensar de forma simples, uma cabana como a dos demais habitantes dos filhos de Israel, né, que eles estavam habitando em tendas. Era uma tenda. Como deveria ser? Verso 40. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então o santuário foi pedido por Deus para ser feito, era conforme o modelo, e Deus queria habitar no meio do povo. O santuário terrestre, ele foi dado para ser uma forma didática, isso é muito interessante, uma forma didática, como os filhos de Deus, o povo de Deus, deveria entender a salvação. No santuário terrestre, vai se desenvolver o plano da salvação. Só que ele é uma cópia, conforme o modelo, ele é uma cópia do santuário maior que está no céu. Isso que nós vamos ver nesse programa. Nós vamos ler um pouquinho aqui, Êxodo capítulo 40, a gente não vai ler tudo, mas vamos ler Hebreus 9, né? Ali em Êxodo 40, você encontra toda a descrição a partir do verso, na verdade, verso 18 ao 38, a descrição de como era o santuário. Vamos pedir a Priscila que leia Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1, até o versículo 7, e depois a gente vai resumir aqui, para você entender como era o santuário. Hebreus 9, a partir do versículo 1. Quando Deus quis se comunicar com o seu povo, ele pede para que eles construam um santuário. E o santuário ficaria bem no centro do acampamento de Israel, bem no meio. O primeiro santuário, ele era simples, feito de pele de animais, né? Enfim, madeiras. Quando Israel se estabelece na terra prometida em Canaã, nós vamos ter o Templo de Salomão, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então o santuário migrou e o templo era o santuário. E hoje nós temos, o que nós temos no santuário terrestre? Apenas
as ruínas dos muros, lá que ele chama de Muro das Lamentações em Jerusalém. Então, o resto do santuário que sobrou, porque foi destruído, né, no ano 70. O santuário do ano 70, na verdade, foi reconstruído por Herodes, né? Herodes ali que 40 anos reconstruindo. Mas vamos ver aqui. Hebreus capítulo 9, verso 1 ao 7. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. O santuário terrestre tinha duas partes, pelo menos. A primeira parte, está falando aqui, a primeira parte, o primeiro espaço, era chamado de lugar santo. O segundo compartimento era o lugar santíssimo. Para a gente entender um pouquinho aqui do santuário, podemos pensar assim: você chega numa casa, você tem o terreiro, né? O terreiro ali é o pátio. O santuário tinha um pátio. Nesse pátio acontecia algumas coisas. O que acontecia ali? As pessoas chegavam, as pessoas normais, comuns, todos podiam chegar até ali. Nesse pátio era sacrificado o cordeiro. O cordeiro que morria ali, ele representava Jesus. O sacerdote pegava o sangue desse cordeirinho e entrava com ele no santuário. Dentro do santuário só podia entrar quem? O sacerdote, no lugar santo. Na segunda parte, então você entra na sua casa, você tem a sala. Vamos colocar a sala como lugar santo. Qual é o local mais especial para um casal? Quarto. O quarto, né? Estou fazendo uma ilustração simples. Sim. Fácil para ajudar a entender. Então o quarto é o lugar íntimo do casal. No santuário terrestre era o lugar santíssimo. Só quem podia entrar nesse lugar santíssimo? Somente o sumo sacerdote. No santuário, o pátio, ficavam as pessoas. O animalzinho, o cordeirinho morria no pátio. Dentro do lugar santo entravam os sacerdotes. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Vamos continuar a leitura. A partir do 4, né, pastor? Isto. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberto de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos estes preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Ok, vamos dar uma pausa. Então ele está falando aqui que os sacerdotes entravam continuamente na primeira parte, ou seja, no lugar santo. E o sacerdote entrava com sangue de um cordeiro que foi sacrificado. De manhã, a gente vai ver essa pergunta daqui a pouquinho, mas de manhã e à tarde. Então, o sacerdote entrava todos os dias com o sangue de um cordeirinho, de manhã e de tarde, continuamente. O que mais? Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ok, então, o lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias, de manhã e à tarde, 2 vezes por dia. No segundo compartimento, segunda parte, chama-se lugar santíssimo. Quem entrava nele? O sumo sacerdote entrava nele uma vez por ano. Isto era chamado de o dia da expiação. Agora, o que nós temos que entender, o santuário terrestre tinha vários móveis, começando lá fora, lá no pátio. Lá no pátio tinha uma pia, onde os sacerdotes, o sumo sacerdote, antes de entrar no santuário, o que eles tinham que fazer?
Lavar as mãos. E se banhar mesmo, né? Se lavavam, eles lavavam as mãos, se banhavam também. No Novo Testamento nós temos o batismo, representado já lá no santuário. Lá fora também, no pátio, o cordeiro morria. E lá tinha um altar de sacrifício. Então, os restos desse animal que morria era colocado em cima desse altar, ali, e ele era queimado, ele queimava, né? Uma parte do sangue era derramado onde? Na base, no pé do altar, né? O sacerdote agora, ele entrava no lugar santo. No lugar santo tinha alguns móveis lá. Uma mesa com 12 pães, um candelabro com 7 lâmpadas, que deveriam estar brilhando sempre acesas, e um altar ali de incenso, né? Uhum. Vamos por parte. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, lembra que João Batista olha para ele e fala o quê? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Então, no santuário terrestre, estava identificado o ministério de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreria. É isso que significava aquele cordeiro morrendo de manhã e de tarde, para tirar o pecado das pessoas. Se nós formos a Hebreus, em Hebreus diz assim que sangue de touros e bodes não pode remover pecado. Hebreus 10, verso 4. Mas Hebreus 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Não há remissão de pecados. Então, mais os cordeirinhos que morriam eram cheques predatados. Ali tinha um candelabro com 7 lâmpadas. Jesus se identificou com o quê? A luz do mundo. Aquele candelabro que tinha lá dentro, que não podia se apagar, representava Jesus, a luz do mundo. Representa também quem? O Espírito de Deus. Lá em Apocalipse fala os 7 Espíritos de Deus, falando da totalidade, da plenitude do Espírito Sustento espiritual. Santo, né? Tinha também uma mesa com 12 pães. E aquela mesa tinha que ir lá dentro do santuário, no lugar santo. Tinha que ter pão constantemente. Toda semana era trocado. O que Jesus disse que ele era? Pão da vida. Jesus se identificou com esse pão, o alimento. Eu sou o pão da vida. Então, tudo no santuário aponta para quem? Para Jesus Cristo. E se nós entendermos, ir mais a fundo um pouquinho, no santuário tinha 3 portas, né? E uma delas chamava Caminho, a outra se chamava Verdade e Vida. Essas portas, do pátio para dentro, até chegar no lugar santíssimo. Esse pátio era cercado também. Então, por isso tem a primeira porta chamada Caminho. A segunda porta era Verdade, a outra Vida. E Jesus disse em João, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entrando para o lugar santíssimo. O que tinha lá dentro, Marcel? No lugar santíssimo? Tinha algumas coisas. Que móveis tinham lá? O especial era a Arca da Aliança, né? Nessa Arca da Aliança, interna, dentro dela tinha os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha um recipiente com maná. Tudo isso é muito importante. O lugar santíssimo era a parte mais importante. Era onde Deus se manifestava. Agora, uma vez por ano somente o sumo sacerdote entrava nesse compartimento. Uma única vez no ano. O que ele iria fazer lá? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Vamos avançar. Vai para a próxima pergunta 3 aí, para a gente poder... Pastor, o senhor falou aqui sobre o sacrifício de manhã e o sacrifício à tarde. Isso. Em que consistia esse sacrifício diário? Vamos ver. Vamos a Êxodo capítulo 29, versículo 38 a 42. Êxodo 29, 38 a 42. É bem interessante. A gente vê, por exemplo, na Páscoa, o pessoal oferece, comprando o quê? Ovo de Páscoa, coelhinhos, tá? A Bíblia não tem nada disso, é outra coisa. Isso está ligado a uma outra cerimônia meia até pagã, né? Uhum. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que acontecia ali no santuário. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. O sacerdote deveria oferecer 2 cordeiros continuamente. Em que momento? Ofereça um cordeiro de manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Então, o cordeiro ia morrer. Lembra de Adão, quando Adão pecou lá no Éden, há alguns anos atrás?
Adão estava sem roupa, ele e Eva se escondem, fogem da presença de Deus. Quando Deus os traz à sua presença, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Vestimenta para eles. Uma vestimenta de pele de animais. O santuário lembra esse momento. Esse cordeiro, ele representa Jesus, a justiça de Cristo. Então é um símbolo. João Batista, já falei aqui, ele vai ver Jesus e vai dizer, este é o cordeiro, o verdadeiro cordeiro. O que mais nós temos aí? Com o cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para libação 1 litro de vinho. Eu creio que aí nós temos outros detalhes, nós podemos já pular então para frente, né? Então o sacrifício diário, e o que significava, né? Era oferecer 2 cordeirinhos de manhã e à tarde. E como já mencionamos, representava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Jesus morreria um dia na cruz do Calvário para nos salvar. Então isso continuamente, em outras palavras, continuamente a graça no santuário celestial, continuamente o sacrifício de Jesus, ele vale continuamente. Você pode se aproximar de Jesus. O livro de Hebreus é fantástico, né? A gente pode chegar à presença de Jesus Cristo hoje pela fé, e o sacrifício dele perdoa os nossos pecados. Então é uma troca, é isso que acontecia. Em lugar de morrer um pecador, morria quem? O cordeiro. Só que o cordeiro é um cheque predatado, porque sangue de touros e bodes não tira pecado. Ele apontava para quem? Eu vou ler aqui, ó. Para o verdadeiro cordeiro. Hebreus 9, ó. Hebreus 9, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão o quê? Nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores. O santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial, uma figura, né? É como se fosse uma fotografia, eu diria assim. E cada detalhe no santuário terrestre tem o real no céu também, né? O que mais? O outro cordeiro você oferece... Eu acho que pode deixar, já podemos avançar para a próxima pergunta, né? Vamos lá. Pastor, havia esse sacrifício diário que era de manhã e à tarde. Continuamente, O senhor sempre, já né? disse que estes animais que eram mortos ali... E era um cordeirinho sem mancha, mácula. sem osso quebrado, sem pintas, né? Novinho. Exato. Então esse cordeirinho o senhor já exemplificou aqui que ele representava Jesus Cristo, né? Que um dia veio para morrer como Cordeiro de Deus. Que assim Se você quiser entender, Marcelo, se você quiser entender o plano da salvação, precisa estudar o santuário terrestre. É uma forma didática de Deus ilustrar todo o processo da salvação. Tá. Todos esse simbolismo que nós estamos falando aí dos animais que morriam, o sacerdote ele recolhia aí parte desses animais e ele levava para dentro do santuário. O sangue. Ele entrava com sangue. Tá, do santuário, e esse sangue do santuário, que era levado ali para o lugar santo, que é o primeiro lugar. Havia um momento dentro do ciclo anual do santuário, havia algum momento em que isso era feito uma espécie de uma limpeza, uma purificação no santuário? Então vamos lá, vamos reforçando aqui essa parte que nós não falamos. O pecado das pessoas, né, que era fazer interceder ali, né? O pecado ele era transferido. Vamos pensar aqui. A culpa do pecador passava para o animal. A culpa de Israel, do sacerdote, porque eles eram pecadores também, passava para o cordeiro, que simbolicamente, vamos falar assim, simbolicamente passava para o sangue, e este sangue transportava para dentro do santuário os pecados de toda a nação de Israel. Então é como se fosse acumulando ao longo do ano os pecados de toda a nação. Então você vai acumulando os pecados ali. Encheu o santuário, final do ano. Então havia uma cerimônia anual que era parecida com o que acontecia o ano inteiro, com alguns outros detalhes. Então, que cerimônia era essa? Era a mais solene de todas as cerimônias em Israel. Como é que ela se chamava, pastor? Chamava-se expiação. Em outras palavras, era um dia de juízo, de julgamento. Era Yom Kippur. Exato, Yom Kippur, mas era a cerimônia da expiação, era mais solene. Quer ver aqui, ó, Levíticos 23, verso 27 ao 31.
esse dia era um dia muito especial. Somente o sumo sacerdote entrava no Santíssimo nesse dia. Ele não entrava todos os dias do ano. Era uma única vez no ano. Quando o pecado era transferido para dentro do santuário, a Bíblia diz que os pecados ficavam registrados lá, né? Os pecados de Israel ficavam registrados sobre as pontas do altar. E agora o que acontecia? Vamos lá, Priscila, Levíticos 23, verso 27 ao 31. Mas, aos 10 dias desse 7º mês, se dará o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Neste momento, nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, ao seu Deus. Qualquer pessoa que, neste dia, não se humilhar, será eliminada do seu povo. Quem, neste dia, fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho neste dia. É o estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morem. Então, aqui, já podemos perceber, obrigado Priscila, que esse era um dia, uma data muito importante. Aos 10, ou seja, o dia 10 do 7º mês. O calendário judaico não é igual ao nosso, né? Então, o dia 10 do 7º mês cai em que dia do nosso calendário? Cai no dia 22 de outubro, né? 22 de outubro. Então era um dia muito especial, era um dia esperado. O que era diferente nesse dia? Esse dia era um dia da expiação. Aqui falando para quem faz limpeza na casa, né? Eu diria assim, era o dia da faxina. Era o dia da limpeza, onde você faz um mutirão de limpeza. Só que ele era tão solene que se alguém, a não ser, imagino que por doença, né? Talvez uma pessoa doente não poderia comparecer. Mas se alguém não comparecesse nesse dia, ele era eliminado. O que é eliminado? Morto, excluído. Quem falou isso? Quem estabeleceu isso? Deus. Então, esse dia era um dia de juízo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto na próxima semana, né? Mas esse era um dia de juízo. O que consistia esse dia? Tinha algumas coisas diferentes. O que acontecia? Vamos ler Levíticos capítulo 16 para entender em que consistia essa purificação, essa limpeza, como ela se dava. Tinha alguns detalhes bem interessantes. Pastor, vamos dar uma pausa, vamos para uma música e na volta a gente volta já explicando toda essa questão, no que consistia essa purificação, por que essas coisas tinham que acontecer e por que só acontecia uma vez por ano e quando é que houve um acontecimento que consumou então todo esse... Validou, né? Consumou esse ritual do santuário terrestre. Então vamos a uma música e na volta a gente vem com esses detalhes. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, é meu coração, é o teu coração. Enche este lugar, vive em nós. Vamos cantar todos. Nós pedimos a tua presença entre nós, Senhor, invocamos a tua presença. Vamos dizer: nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem
restaura em nós com teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Ministra-nos, Senhor, constrange-nos, ó Pai, com a tua presença. Muito bem, estamos de volta, programa Ensinos de Jesus. Estamos aí com hoje o tema nosso é o Santuário de Deus. Já aprendemos algumas coisas, utensílios do santuário. Aprendemos que toda manhã e todo final de tarde morria um cordeirinho, né? E agora nós chegamos na fase em que era uma festa anual, que acontecia no mês 7, no dia 10 do mês 7. E esta festa só acontecia uma vez por ano. Ela tinha o nome do Dia da Expiação. E agora nós vamos aprender em que consistia então essa purificação do santuário, no que consistia esse dia da expiação. Nós temos um capítulo aqui na Bíblia só para falar disso. Os ouvintes tenham paciência, é um capítulo um pouquinho mais longo, talvez algumas coisas se repitam, a gente não precisa talvez ler tudo, mas dá para a gente entender. Então, neste dia da expiação, era um dia de quê? De acerto de contas. Pecado não desaparece por acaso. Pecado não some. Pecado se paga. Né? Tem até um hino, né? Tem até um hino do Arauço, né? Pecado se paga. Então o pecado ele era transferido do pecador para o cordeiro, do cordeiro para o sangue e era acumulado no santuário. Nesse dia da expiação vai acontecer de dentro para fora. Nos outros dias o pecado entrava de fora para dentro. E nesse dia a limpeza de dentro para fora. É isso que nós vamos ver aqui. Vamos pedir a Priscila que comece lendo para nós. Pastor, talvez nós poderíamos pegar só os textos que são mais evidentes, por exemplo. Pode ser. O verso Levíticos 16 e verso 3 vai falar alguma coisa já sobre o sacerdote. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. No verso 7, Levíticos 16, 7, era o que acontecia. Vamos ler a partir do verso 5 aqui. 5 até
até o versículo 10. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para oferta pelo pecado, e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra sorte para o bode emissário. Arão fará chegar ao bode sobre a qual cair a sorte sobre o Senhor, para o Senhor, e o oferecerá para oferta pelo pecado. Ok, continua mais um pouquinho. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Agora vai ao verso 29. Vamos lá. Verso 29 em diante. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrine entre vocês. Pode continuar. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para você, e vocês se humilharão, é o estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, e o fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ok, muito bem. Acho que ficou bem claro o texto, né, que foi lido. Não precisa ler todo o capítulo, o amigo ouvinte pode ler também. Então, uma vez por ano, Arão, como sumo sacerdote e depois os seus descendentes, tinha um novilho ali que ele tinha que pegar e fazer um sacrifício. Sacrificar. Primeiro ele sacrificava e fazia sacrifício pelos seus pecados e da sua família. Aparece depois 2 bodes. Marcial, esses 2 bodes vai ser lançado sorte ali. Por que se lançava sorte? Tudo bem. Eram 2, um deles era escolhido para ser sacrificado. E lembrando que o que ia ser sacrificado, ou seja, ele ia ser morto, ele ia derramar sangue. Exato. Teria sua jugular, seu pescoço cortado. Isso. E Hebreus fala que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, esse bode que iria ser sacrificado, ele representaria quem? O Messias. Jesus Cristo. Quando esteve aqui e foi sacrificado na cruz também. Com o sangue desse animal, o texto diz que ele faria expiação pela família de Arão, pelo santuário, pelos utensílios, por toda a congregação, por todas as pessoas. Era como se fosse, naquele dia, como se fosse perdoado todos os pecados cometidos naquele ano por toda a congregação. Os pecados agora seriam removidos, porque ao longo do ano, é como se, simbolicamente, sempre entenda isso, os pecados acumularam-se dentro do santuário. Agora, o sumo sacerdote entrava e ele iria aspergir esse sangue lá em cima do propiciatório. Que propiciatório era esse? A tampa do santuário, do lugar, no lugar santíssimo, lá dentro, né? No véu, no lugar santíssimo. E de alguma forma, os pecados seriam carregados pelo sumo sacerdote, e ele vinha agora trazendo os pecados de dentro para fora. E ele ia colocar esses pecados sobre quem? Sobre o segundo bode. Como é que chamava esse segundo bode? Bode Azazel. Esse bode Azazel. Então os pecados de todo o povo, de todo mundo ali, era colocado nesse bode emissário, Azazel. O que acontecia com esse bode? Esse bode ele era levado para o deserto e lá ele era abandonado no deserto. Por que ele não era assassinado, morto, lá cortado o pescoço? Porque senão daria para entender que o sacrifício desse bode é que ia perdoar pecados, e na verdade não. Esse bode, amigos, até na nação israelita,
esse bode emissário, ele é um símbolo de quem? Fábio gosta de falar sobre isso. Símbolo de Satanás. Ele é um símbolo de Satanás. Exatamente. Então, esse bode representa Satanás. E representa o que vai acontecer com Satanás durante o milênio, após a volta de Jesus. Por quê? Alguns dizem assim, mas Satanás vai expiar pecados, vai pagar pecados. Satanás não expia pecados. Ele não perdoa pecados. Mas o que Satanás é? Ele é o verdadeiro cúmplice. Então os pecados de todos os filhos de Deus, que ele fez os filhos de Deus passar, Jesus perdoa os nossos pecados, mas eles serão transferidos para quem agora? O Marcel falou lá no começo, é importante que se diga, pastor, era uma forma didática que Deus teve de mostrar o plano da salvação para o povo dele. No momento em que não existia Cristo ainda, né? Ou seja, Cristo não tinha vindo, né? Mas sempre Deus mostrando. Assim como ele fez lá em Gênesis, lá no Éden, assim como ele fez lá no Egito, quando pediu para passar, né, sacrificar os cordeiros e passar o sangue nos umbrais, tudo levava a Cristo. E Satanás, ele expia pecado? Não, mas ele faz parte dessa... Ele é o cúmplice. Ele está nesse plano de salvação. Ele foi o que trouxe a perdição para a humanidade, e ele integra também toda essa didática que Cristo, que Deus estava explicando. Porque em um momento ele vai ser julgado e vai ser morto e vai ser julgado. Então, enfim, não se trata aqui de fazer parte da expiação, mas sim de estar nesse plano de salvação dentro como um dos elementos ali que trouxe o pecado ao mundo. Na verdade é o seguinte, ele é o responsável pelo pecado. Exato. Então Deus vai cobrar a conta dele. Esse é o fato. Eu vou ler aqui Hebreus, acho que vale muito a pena ler de novo aqui, ó. Em Hebreus 9, a partir do verso 22, bem devagar. De fato, eu vou ler aqui agora, Priscila, você vai segura um pouquinho aí. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. Então, o bode Azazel, que representa Satanás, ele não derrama sangue, então, mas ele é o verdadeiro culpado. Então, será colocado na conta dele. Sim. Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras, ou seja, as figuras aqui terrestres, né? Que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, estamos falando de um outro santuário agora, com sacrifícios superiores àqueles, ou seja, a matança dos cordeiros e dos bodes aqui. Sim. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Figura do verdadeiro santuário, porém onde? No próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como os sacerdotes entram todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, porém, ao chegar o fim do tempo, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. Então veja que coisa linda, né? É uma parábola para o momento que nós estamos vivendo. O sacrifício de Cristo, tudo está ensinando didaticamente como Deus está lidando com o problema do pecado. Olha o verso 27. Priscila, lê para nós o verso 27 aqui. Desculpa, pastor, onde que é mesmo? Hebreus 9, 27. Olha aqui, ó. Quando Jesus aparecer, o que vai acontecer? Hebreus 9, peraí que eu já estava... Hebreus 9, 27. Eu já estava em outro... Então segura aí. Tá. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vinda depois disso o juízo. Então o dia da expiação está ligado a juízo. Vamos falar disso aqui, né? O que mais? Verso 28, Priscila. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele.
Marcel, quando Jesus voltar, ele não vem remover pecados. Ele aparecerá a segunda vez sem pecados. O que mais que a gente tem aqui? Próxima lição a gente vai falar do juízo, né? Quando as pessoas morrem, o próximo acontecimento será o julgamento. E é muito importante. E todo esse ritual do santuário está ligado a esse assunto, né? Pastor, o santuário que existiu com o povo de Israel teve um momento, um acontecimento histórico que daquele dia em diante não é mais necessário termos o sacrifício de bodes, de cordeiros, tudo isso acabou. Qual foi o acontecimento que marcou então essa consumação do ritual do santuário terrestre? Mateus registrou isso de maneira assim, extraordinária, né? Maestral, podemos dizer. Mateus 27, 50 e 51. Quando isso aconteceu, Jesus estava morrendo. Era uma sexta-feira. O sacerdote estava ali no horário de sacrificar o cordeirinho. Olha o que acontece. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha que detalhe interessante. O santuário terrestre, ele se rasga. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo se rasga. Ninguém podia olhar para dentro. Era tão santo aquele local que ninguém podia olhar lá para dentro. Mas no momento da morte de Jesus Cristo, aquele santuário, aquele véu que cobria, que velava ali, onde a presença de Deus era manifesta, se rasga. E o texto diz de cima para baixo. Para que todos saibam que não foi a mão humana, foi Deus. Então, em outras palavras, o santuário terrestre, com a morte de Jesus, aquele ritual todo estava chegando ao quê? Ao fim. Havia cumprido o seu propósito. Não é que não tinha valor nenhum. Ele cumpriu o seu propósito. Ele era uma sombra, ele apontava... Na terra, né? Isso. Agora, para que se prestava na terra. A partir da morte de Jesus Cristo, um outro santuário começa a funcionar. Que está em Hebreus 8, verso 1 e 2. Que santuário é este? Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, a partir da morte de Jesus, começa a ação de Jesus no santuário celestial. Sempre lembre, amigos ouvintes, que o santuário terrestre era uma forma de Deus dizer assim, como é que os pecados são perdoados. Um animalzinho inocente morria em lugar do pecador. Em outras palavras, o Cordeiro de Deus morreu inocentemente em seu e no meu lugar. E hoje Jesus, Marcel, ele aplica os méritos do seu sacrifício, né? Onde? Eu vou repetir aqui o verso 24 do capítulo 9 de Hebreus 9, Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então o que Jesus está fazendo? Ele é o nosso sumo sacerdote onde? No santuário celestial. O que mais que nós temos? Tem um texto muito interessante aí, né? Tem uma próxima pergunta aí. Professor, eu acho que a gente não pode deixar de ver Apocalipse 4, verso 5 e Apocalipse 11, verso 19, que vai nos dar as evidências bíblicas de fato o santuário ainda continua no céu, o santuário celestial continua no céu. Eu acho que Apocalipse não foi lido ainda, 11, 19 também. Não foi. Então vamos ler Apocalipse 11, 19. Esses dois textos para a gente encerrar e terminar o programa. Ok. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Abriu-se o santuário de Deus que se acha onde? No céu. No céu. E foi visto a arca da aliança. Esse texto menciona o segundo compartimento. Onde ficava a arca da aliança é onde estavam os 10 mandamentos, era a parte mais sagrada. E o que acontecia nesta parte do santuário, no lugar santíssimo, era somente, o sumo sacerdote entrava lá somente no dia da expiação. E é o dia do juízo, é o tema do próximo assunto, né, da próxima semana. O que mais aí? Apocalipse 4, 5, Marcial? 4 e 5. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono
estavam acesas 7 tochas de fogo, e são os 7 Espíritos de Deus. Veja bem, aí está falando de 7 tochas de fogo. Lá no santuário, 7 lâmpadas. 7 lâmpadas do castiçal. candelabro. Candelabro, né, pastor? Isso, candelabro. É um castiçal. E lá, o significado lá nós aprendemos aqui. São os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito de Deus incompleto. Um detalhe muito interessante é que o dia da expiação era um dia de juízo, né? E aqui em João 5:22 fala que o julgamento foi dado a Jesus Cristo. Olha, em João 5:22. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus Cristo, amigo ouvinte, ele é o nosso intercessor no santuário celestial. Ele é o único mediador, está em 1 Timóteo 2,5. Agora, em algum momento, Jesus passaria a atuar como juiz, julgar. É o que diz João 5, verso 22, que nós vamos ver na próxima semana. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos ouvir uma música especial e na volta o pastor estará terminando o nosso programa orando por todos nós. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Obrigado, meu Deus, porque em tua sabedoria o Senhor separou um dia para a gente se reconectar, para a gente restaurar a nossa conexão contigo. E esse tempo especial não tem distância, todos podem entrar, não tem preferidos, não tem barreiras. Nós queremos viver essa aliança contigo, Senhor. Por isso declaramos: depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar, na eternidade
Muito bem, amigos ouvintes, estamos de volta depois dessa linda canção. Espero que você tenha entendido o programa de hoje. Eu vou fazer aqui rapidamente um resumo aqui para a gente poder recapitular, né? Então, o santuário terrestre, ele foi construído segundo o quê? O modelo do santuário celestial. O santuário terrestre, ele estava dividido em 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. E esse sacrifício era chamado de sacrifício contínuo. Mas havia um dia, no dia da expiação, para nós, aqui no nosso calendário, 22 de outubro, ou 10 do 7º mês, dia 22 de outubro, o sumo sacerdote entrava com o sangue de um cordeiro, ou de um bode lá, né? E o outro bode levava para o deserto todos os pecados, ou seja, o bode Azazel. Então, nesse dia era feito o quê? A remoção de todos os pecados. E hoje, meus queridos amigos, Jesus Cristo, ele atua no verdadeiro santuário, no céu. Ele é o nosso único mediador. O programa Ensino Jesus termina perguntando para você: você crê que existe um santuário no céu? Baseado no texto que lemos, vários textos aqui em Apocalipse, em Hebreus. Reconhece que Jesus Cristo é o único mediador, o único que pode perdoar os teus pecados, interceder por você diante de Deus? E você o aceita como seu Salvador, a fim de que você e eu sejamos absolvidos no julgamento final, quando Jesus encerrar o seu ministério no santuário celestial? Eu sei que você tomou a melhor decisão. Eu quero orar por você, entregando a sua vida a Jesus. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado pelo teu infinito e eterno amor. Abençoe esse amigo que ora comigo agora. Talvez esse assunto seja um pouquinho difícil de entender, mas uma coisa precisamos entender aqui nesse programa: que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Por isso eu entrego esse amigo, esta amiga nas tuas mãos, Senhor Jesus. Perdoe os seus pecados conforme o arrependimento dele e o abençoe, e que o nome desse amigo, desta amiga, deste irmão, desta irmã esteja no livro da vida, e quando Jesus voltar, receba a recompensa, a vida eterna em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amigos, o programa Ensino Jesus volta na próxima semana, nesse mesmo dia e hora. E agora nos despedimos dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Até a próxima semana. Um grande abraço.